Gente, não tem CPI da pandemia, mas se não tem CPI da pandemia, por que eles vão falar de novo de CPI da pandemia? É porque tem de analisar muito documento. Aliás, primeiro, por que não tem CPI da pandemia? Por causa do recesso parlamentar, né? Então a comissão só volta a fazer sessões no começo de agosto. Porém, entretanto, mesmo com o recesso, as equipes técnicas devem continuar trabalhando para organizar os próximos passos dos trabalhos. Então, esse recesso, na verdade, ele é uma obrigação dos senadores depois de votarem a lei de diretrizes orçamentárias. O recesso tende a acontecer segundo aí a legislação. Então, eu vou chamar agora a Larissa Alvarenga, que vai trazer informações para a gente. Ô Lari, diante disso, como que fica o calendário e a organização da CPI, que, aliás, já foi prorrogada aí, esse requerimento foi lido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos lá, então. Vale lembrar, que nessas últimas semanas, a cúpula da CPI vinha se manifestando contra a paralisação dos trabalhos, mas pelo regimento da casa, como você disse, Cine, a comissão não pode seguir com sessões durante o recesso no Congresso. Quando os trabalhos forem retomados, previsão do dia 3 de agosto, a comissão terá mais 3 meses para concluir as investigações contra a gestão da pandemia pelo governo federal. Tainá Farfan já aparece aqui com a gente, né, Tainá? Um ótimo dia para você. Conta como que serão os trabalhos da equipe técnica nesse período de recesso, por favor. Oi, Larissa, uma ótima sexta-feira para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Larissa, os técnicos e os senadores vão aproveitar esse tempo para se debruçar sobre os documentos e as informações que chegaram por meio dos mais de 1.100 requerimentos que foram produzidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito durante esses primeiros 3 meses de trabalho. Então, o Congresso Nacional está em recesso até o dia 31 de julho, já que foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era uma condição para início desse recesso parlamentar, e os depoimentos na CPI da pandemia serão retomados muito provavelmente no dia 3 de agosto. A cúpula da CPI resistiu bastante a esse recesso, a esse intervalo nas oitivas, inclusive o relator, o senador Renan Calheiros, chegou a dizer que a investigação não pode parar. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, chegou a apostar aqui em coletivas com a gente aqui na chegada da CPI que não teria recesso parlamentar, mas não teve jeito. Teve recesso parlamentar e esse recesso, claro, influenciou e impactou nas atividades da CPI da pandemia. O senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, disse que no retorno das atividades, o primeiro depoimento deve ser de Francisco Maximiano. Ele que é o diretor-presidente da Precisa Medicamentos, ele seria ouvido na última quarta-feira, no mesmo dia que foi a oitiva de Emanuela Medrades, mas o depoimento dele não deu tempo de os senadores ouvirem ele, porque tinham muitos senadores inscritos, então o depoimento dele acabou sendo adiado apenas para o retorno do recesso parlamentar. Deve, então, abrir aí a retomada das atividades da CPI da pandemia no início de agosto. Ele que é uma peça importante para os senadores avançarem nas investigações dos indícios de irregularidades em contratos de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, no caso dele, da vacina indiana Covaxin. Um destaque aqui é que a CPI da pandemia ouviu, durante esses primeiros 3 meses, mais de 30 pessoas, foram mais de 30 oitivas só nesses primeiros 6 meses e temos, então, mais 90 dias pela frente, já que a gente lembra, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, leu na última quarta-feira aquele requerimento de prorrogação, então ele autorizou a prorrogação do funcionamento da CPI da pandemia por mais 90 dias, CPI que começou a funcionar no dia 27 de abril, agora ela iria terminar no início de agosto, mas vai poder funcionar, então, ali até início de novembro. Uma pausa, então, nas atividades da CPI da pandemia, os bastidores continuam, vai ter muita apuração aí em relação aos documentos e as informações que chegaram, mas os próximos capítulos dos depoimentos vão ficar mesmo para o início de agosto. Eu volto com vocês no estúdio.